Então, vamos continuar aqui as nossas aulinhas na nossa última aula sobre retas. Então, hoje nós vamos falar sobre posições relativas entre retas e distância entre retas, distância entre reta e ponto. Então, a respeito das posições relativas, existirão duas que vão interessar a nós, que são as retas paralelas e as retas perpendiculares, tá? Então, as retas paralelas são essas retas aqui que elas não se encontrarão, então vai ficar sempre uma do ladinho da outra sem se encontrar. E a principal ponto delas, então, é que se eu medir a angulação delas, eu vou ter a mesma angulação. Então, elas vão ter a mesma inclinação, justamente por isso elas vão ser paralelas e não vão se encontrar. Então, se elas têm a mesma angulação, significa que a tangente desse ângulo vai ser igual, e logo os seus coeficientes angulares serão iguais. Então, o coeficiente angular da reta 1 vai ser igual ao coeficiente angular da reta 2. E essa aqui é a característica das retas paralelas que a gente tem que guardar. Tá? E se elas forem perpendiculares, aí tem uma demonstração para isso, mas o coeficiente angular de uma será o oposto do inverso da outra. Então, a gente utiliza essa formulazinha aqui, mas uma fórmula mais fácil de lidar com isso é que a multiplicação de uma pela outra vai ter que dar menos 1. Em geral, é essa aqui que a gente vai preferir usar, que fica um pouquinho mais fácil de visualizar, mas elas significam a mesma coisa. Tá? Então, tá aqui de anotar. Então, temos que guardar essas duas coisas, que quando elas são paralelas, as duas vão ter o mesmo coeficiente angular. Se elas são perpendiculares, a multiplicação deles vai ter que dar menos 1, ou essa outra fórmula aqui, 1 vai ter que ser o inverso do oposto da outra. E diante disso, então, a gente pode fazer vários exercícios, como, por exemplo, essa 20. Então, dê a equação da reta que passa pelo ponto A, 3 e 5, e é paralela à reta 8x menos 2y mais 1 igual a 0. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui é identificar o coeficiente angular dessa reta. Então, ali está dizendo que ela é paralela à reta 8x menos 2y mais 1 igual a 0. Se vocês lembrarem do vídeo anterior, eu tinha dito que para identificar o coeficiente angular eu preciso simplesmente isolar o y, ou seja, transformar essa reta aqui na equação reduzida, e aí, isolando o y, o que estiver multiplicando o x será o meu coeficiente angular. Então, para isolar o y aqui, nós ficamos com menos 2y igual a menos 8x menos 1. Dividir tudo por menos 2, y igual a menos 8 dividido por menos 2x menos 1 dividido por menos 2. Então, aqui a gente vai ficar com y igual a 4x mais meio. E aqui, então, estando na equação reduzida, a gente identifica que o coeficiente angular é o 4. Coeficiente angular. E, bom, agora eu tenho o coeficiente angular e eu tenho o ponto. Quando eu tenho o coeficiente angular e o ponto, a gente pode usar aquela fórmula que a gente viu também no vídeo passado, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. y0 e x0 é o ponto A, que é 3 e 5, que o enunciado deu para a gente, e o m é o 4 que a gente calculou aqui em cima. Então é só aplicar na fórmula y menos 5 igual a 4, que multiplica x menos 3. Faz a distributiva aqui, y menos 5 é igual a 4x menos 12, y igual a 4x
menos 12 mais 5. E, por fim, y igual a 4x menos 7, que é a equação da reta que a gente precisa aqui. E percebam aqui coeficiente angular 4, coeficiente angular 4 serão paralelos. Certo? Então, sempre que eu for fazer um exercício desse tipo, e vão ter exercício desse tipo para fazer, primeiro eu preciso usar a equação da reta que eu sei, 8x menos 2y mais 1 igual a 0, e determinar o coeficiente angular, isolando o y, obtendo a equação reduzida. Sabendo esse coeficiente angular, nós sabemos então o coeficiente angular e um ponto, a gente usa a fórmula que utiliza o coeficiente angular e um ponto, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, substitui e calcula a equação da reta. Se eu quiser saber a equação geral, põe esse 4 para cá, põe esse 7 para cá, vai ficar menos 4x mais y mais 7 igual a 0. Essa é a equação geral da reta. Lembrando, a equação geral é igual a 0, a equação reduzida, y isolado. A segunda questão trata de perpendicularismo, então determine o valor de k para que a reta L1 de equação kx menos 9y menos 1 igual a 0 seja perpendicular à reta de equação 2x mais 6y menos 3 igual a 0. Então, vamos escrever aqui as equações. Kx menos 9y menos 1 igual a 0 e 2x mais 6y menos 3 igual a 0. Lembrando, condição para que as retas sejam perpendiculares, a multiplicação dos seus coeficientes angulares tem que ser menos 1. Então, vamos identificar o coeficiente angular das duas, depois a gente vê o valor de k para que essa multiplicação aqui dê menos 1. Então, de novo, isolar o y. Menos 9y igual a menos kx mais 1. Y igual a menos k dividido por menos 9x mais 1 dividido por menos 9. Então, aqui nós temos que y igual a k nonos de x menos 1 nono. Coeficiente angular aqui, então, k sobre 9. Agora vamos fazer a mesma coisa nessa reta aqui de baixo. Então, isolar o y, 6y igual a menos 2x mais 3, y igual a menos 2 sextos de x mais 3 sextos. Então, aqui realizando as operações, nós temos que y é igual a menos 1 terço de x mais 1 meio. E aqui, então, o nosso coeficiente angular é 1 terço. Agora é só a gente utilizar essa fórmula aqui, então. K sobre 9 vezes menos 1 terço é igual a menos 1. Multiplicação de fração, multiplica em cima, multiplica embaixo, vai ficar menos K sobre 27 igual a menos 1. K é igual a menos 1 vezes menos 27. K é igual a 27. Bom, é meio óbvio, ó. Se a gente lembrar na outra definição aí do nosso coeficiente angular, ela dizia o quê? Que o M1 vai ter que ser igual a 1 sobre M2 negativo, né? Se esse M2 aqui é 1 terço, né? Então, se eu olhar aqui, 1 terço vai inverter, vai multiplicar, vai ficar 3.
Então, o M1 vai ter que ser 3. Que número dividido por 9 dá 3? 27. Então, dá para fazer por lógica também. Mas aí é que a gente faz com a equação. Então, vejam que a gente precisa se organizar e dividir isso aqui em praticamente 3 etapas. Primeiro, calcular o coeficiente angular da primeira reta, calcular o coeficiente angular da segunda reta, e depois a gente aplicou aqui na fórmula para obter o valor de K. Certo? Então, com relação a paralelismo e coeficiente angular, é só isso, a gente tem que se lembrar dos conceitos. Então, paralelos, o coeficiente angular é igual, perpendiculares, a multiplicação deles vai dar menos 1, ou essa outra formulazinha aqui, que um vai ser o inverso do oposto da outra. A seguir, a gente chega então no nosso último assunto aqui de reta, que é a distância entre um ponto e uma reta. Então, a distância entre ponto e reta vai ser dada por esta equação ali, distância de P, um ponto P até uma reta R. A reta, ela precisa estar na sua forma geral, então tudo de um lado igual a zero, ela não pode estar na forma reduzida. Se ela estiver na forma reduzida, eu só transformo ela na forma geral. Então, ela vai ser dada pelo módulo do meu coeficiente A, que está multiplicando x, vezes o meu x do ponto. Então, na verdade, eu vou substituir o x e y na minha reta pelo x e y do ponto, mais b vezes o y do ponto, mais c, tudo isso em módulo, ou seja, o valor disso positivo, porque eu estou tratando de distância, não pode ser negativo, dividida pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa é a nossa fórmula. Então, simplesmente a gente precisa identificar o a, o b e o c, trocar o x e o y na equação pelo x e y do ponto, e embaixo calcular a raiz quadrada. Então, nós vamos fazer aí a letra A. A letra A, P, o ponto é 5 e 7, e a minha reta R é 4x menos 3y mais 2 igual a zero. Então, vamos anotar aqui. P, 5 e 7, e a minha reta R é 4x menos 3y mais 2 igual a zero. Então, distância do ponto até a reta será o módulo do A, que é 4, vezes o x do ponto, que é 5, mais o B, que é menos 3, que é o B aqui que está multiplicando o y, e o A que está multiplicando o x aqui, vezes o y do ponto, que é 7, mais o C, que é o termo independente, que é o 2, dividido pela raiz quadrada de 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, é só a gente fazer as operações aqui, ó. 4 vezes 5, 20. Menos 3 vezes 7, menos 21. É mais 2. Dividido. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Aqui em cima, 20 menos 21 menos 1 mais 2, 1. Dividido 16 mais 9, 25. Módulo de 1 é 1. Sempre que eu for pegar o módulo, se o número for positivo, é o próprio número, se for negativo, deixa positivo. E raiz de 25 é 5, então a nossa distância do ponto até a reta é 1/5 de unidades de distância. Certo? Aí a letra B, a letra C e a letra D eu deixo para vocês fazerem, lembrando, nesse caso aqui, por exemplo, ela está na forma reduzida, então eu preciso deixar tudo de um lado da equação igual a zero, para eu ter a equação geral, e daí resolver. Tá? Então esse aqui eu deixo o resto com vocês, e a gente encerra aqui o nosso conteúdo de ponto e reta, o nosso conteúdo total de retas, nos preparando então para fazer os exercícios que eu vou deixar para vocês, e a possível prova que eu posso fazer no Docs também para nós fazermos aí, tá? Valeu e abraço para todo mundo aí, tá?